E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, irmãos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão pelo YouTube. Nós estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui, do lado do Celso, da Maria, e juntamente também com a família, o irmão Bento. Sua esposa não pôde vir, mas ela disse que na próxima ela vai estar ceia conosco, o irmão de seu, a esposa, o filho de seu, a esposa dele. E Deus abençoe a todos vocês. Amém. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na cidade de Carabeí, próximo de Ponta Grossa e de Castro, aqui no lado do Irmão Celso, no mesmo horário do culto de Sapucaí do Sul. Muitos irmãos da audiência, de domingo, que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios 4, versículo 11 e 12. O Senhor venha nos ajudar, porque nós não sabemos nada, Nós somos pregadores. O mundo está cheio de pregador, Nós estamos aqui pela soberania de Deus, e se não fosse essa mensagem, nós não tínhamos nada para falar. Nós ia apenas trazer uma mensagem que as denominações trazem, Mas hoje nós temos a mensagem revelada e apenas nós lemos a mensagem. E Efésios 4, 11 e 12. E as pessoas sempre vão a um estádio, a uma igreja, e lá vai estar um grande pregador, um grande curador, Mas entre nós é diferente. Nós viemos para adorar o Senhor na revelação dessa mensagem. Aqueles que Deus revela, eles nunca abandonam. Porque você nasce como um filho, Ele sabe de quem ele é filho, Quem ele criou. Efésios 4, verso 11, é o mesmo assunto. Só estamos dando um prosseguimento, O tema é: o ministério quíntuplo é composto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nosso querido Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, as nossas falhas. Esse lugar é dedicado, Pai, para trazer a Tua palavra, cultuar a Ti. Por isso ele está consagrado para isto. Amém.
toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. E abençoa os teus filhos através da internet, teus filhos aqui presentes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Poder assentar. O ministério quíntuplo é composto. Eu ouço sobre o ministério quíntuplo há mais de 30 anos. Já ouvi as pessoas pregarem. Eu somente vim a compreender, a entender o que é o quíntuplo na revelação da terceira puxada. Porque aqui tudo foi esclarecido. Não será esclarecido, mas já foi esclarecido. Amém. João comeu o livrinho em Apocalipse 10, 8 a 11. Quando nós estamos falando de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, não é o da ilha de Pátimo mais. Ali ele teve uma visão de 2 anos, né? Uma visão durante o tempo que ele ficou ali preso. Ele teve a visão. Ele viu as almas debaixo do altar, clamando por vingança. E aqueles que estavam debaixo do altar clamando por vingança eram judeus e não tinham nem nascido. Nem os tataravó deles tinham nascido. Mas João viu eles debaixo do altar. Eles foram mortos por Hitler, por Stalin, por Mussolini, por Eichmann, na Segunda Guerra Mundial. Mas João viu eles ali, foi uma visão. O cumprimento foi na Segunda Guerra Mundial. João também viu a grande meretriz. A Igreja Católica nem existia. No ano 325, a visão vem se cumprindo. E assim, João viu os Estados Unidos em Apocalipse 13, viu a marca da besta, e aquilo não tinha se cumprido ainda, né? Veio se cumprir depois. Mas tudo foi a visão. João viu a visão das eras da igreja, dos 7 selos, dos 7 trovões, e nada tinha se cumprido. Com a visão, 2 anos. Ele escreve depois 22 capítulos. Ele faz um resumo de toda a visão que ele teve. João na ilha de Pátimo. 3 personagens, né? Jesus, o anjo e João, ali na ilha de Pátimo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. João disse: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele disse: não temas, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos. Tem a chave da morte e do inferno. Amém. Então esses 3 personagens nós vemos ali na visão. Os 3 personagens principais, né? Jesus, o anjo, a teofania de William Branham e João. E João disse ainda que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele viu tudo aquilo. Eu creio que a igreja, durante as eras, eles vieram lendo o livro do Apocalipse, mas só uma leitura. Eles vieram lendo os evangelhos, mas só uma leitura. Eles só entendiam a escritura que cabia para eles naquele dia. Como Irineu tinha a escritura do seu dia, Paulo tinha a escritura do seu dia, Martim tinha a escritura do seu dia, Columba, Lutero, Wesley, cada um, quando chegamos na era de Laodiceia, também tinha a escritura do dia. Apocalipse 10, 1 a 7. Quando nós chegamos na era da noiva, na era da esposa, que o irmão Branham fala desta era. Aí nós temos a escritura do dia, que demorou, o irmão Branham partiu, 40 anos depois, essa escritura entra em cumprimento.
em vigor, Apocalipse 10, 8 a 11. Vocês podem ver que quando essa escritura começou a se cumprir, as pessoas voltaram para a escritura que já tinha se cumprido. Apocalipse 10, 1 a 7. Eles agarraram ali, quando Jesus veio, levando o povo da lei para a graça, o pessoal queria ficar na lei. Eles disseram assim: nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Moisés, o que Deus falou com Moisés, contigo não. E Jesus era a escritura do dia. Moisés tinha escrito sobre ele, Isaías tinha falado sobre eles. E Jesus disse que eles erraram porque eles não conheceram a escritura, mas é a escritura do dia. O erro das pessoas é não conhecer a escritura do dia. Então, como nós estamos falando do ministério quinto, que é composto, nós vamos ler aqui na tradução que também consiste, que é a mesma coisa, mas o significado de consiste, o termo consiste significa essencialmente ser composto, ou estar baseado em, ou ter como essência, ou parte principal de algo. Pode também significar equivaler ou representar algo. Nós tínhamos a ideia diferente do ministério quinto. Você veja que eles colocaram tanta coisa no ministério quinto, colocaram presbítero, bispos, ministro, pastor assistente, mas não é assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz que, primeiramente, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Agora, 5 ofícios. Um dos maiores desses ofícios é de apóstolo. Quando Jesus começou o seu ministério, ele chamou 12 apóstolos. Não foi 12 pastores. Esses apóstolos depois se tornaram pastores, evangelistas. Mas o porta-voz no dia de Pentecostes foi o apóstolo Pedro. Ele falou pelos demais porque Pedro tinha a chave, Pedro tinha a revelação. Você está dizendo que os demais não tinham? Foi dado a Pedro a revelação, a chave para abrir para os judeus, gentio e samaritano. Ele foi o porta-voz. Agora, Deus sempre tem seu porta-voz. Sempre. Ele sempre tem o seu representante. E eu sei que as pessoas têm a dificuldade sobre o quinto ministério. Alguns acham que na igreja, uns é apóstolo, outros é pastores, outros são evangelistas. É uma ideia que você tem, mas o quíntuplo ministério, ele é composto. Ele consiste de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele consiste. Então, é como o remédio que é composto, a composição de um remédio. Vai isto. Aí você vê um suco de uva, né? Às vezes a gente está tomando achando que é suco de uva. Não, ele é composto. Ele tem suco de maçã nele, ele tem suco de laranja. Aí você lê ali e vê que ele é composto. Então nós somos, o ministério é composto. Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista. E irmão Bruno disse que ele foi até diácono, até administrador. Irmão Brana tinha um ministério composto. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele foi evangelista, faz a obra de um evangelista. Ele foi doutor, mestre, porque nunca pisou na terra um mestre como Brana.
para nos ensinar esses 7 selos, esses trovões, né? O trabalho de evangelista, que virou os Estados Unidos e o mundo de cabeça para baixo. Trabalho de apóstolo, deu a volta ao mundo 7 vezes. Trabalho de pastor também. Então o ministério dele era composto. Então William Branham era o ministério quíntuplo. São Paulo disse: Deus me levantou como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Era um ministério composto. João era o ministério quíntuplo. Pastor Osmar tinha nele o ministério quíntuplo que ele não sabia, só manifestou. Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor. O quíntuplo estava nele. Agora, a revelação, o quíntuplo, não estava em Lutero. Ele não era profeta. Então, depois de Paulo, o quíntuplo estava incompleto. Porque aqueles mensageiros, eles não eram profetas. Eles eram apóstolos, eles eram evangelistas, eles eram pastores, eles eram mestres, mas não eram profetas. O profeta é o que revela a palavra. Você pode ver que Lutero ainda bebia vinho, fumava charuto e batizava criança. O Wesley também batizava criança. Já pregava contra o pecado do vinho, da prostituição. Quando vieram os pentecostais, não tinha luz do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o ministério quíntuplo estava incompleto. O William Seymour, o seu mensageiro, que era estrábico, não era profeta. Agora, quando vem Branham, o quíntuplo está completo em Branham. Gente, é tão simples. Eu podia parar aqui e você já entendeu tudo. O quíntuplo é completo em Branham. Quando vem João, o quíntuplo está completo nele, porque João é apóstolo e profeta. Isso aí o irmão Branham que prega na mensagem aberta. Então ele podia comer o livrinho, que era profeta. A noiva comeu o livrinho, que é profeta. Verdade. Agora, que noiva é esta que comeu o livrinho? Aqueles que saíram e falaram contra o que o pastor Osmar pregou, não, eles não comeram. Ela está comendo agora. De repente você diz: não, mas eu comi. Não, você está comendo é agora. De repente, eu não sei se você vai comer até o fim. Porque vai vir aquela parte amarga, perseguição e tanta coisa. Não sei se você vai aguentar comer isso aqui até o fim. Porque Israel disse: estamos esfastiados, nós estamos enjoados desse maná. Não comeram o maná até o fim. Morreram no deserto. E o maná entrou na terra prometida dentro. Ficou 1 ano caindo lá dentro. Já não caía no deserto, caía em cima das folhas, era do rio, e eles tinham que juntar. Aí na tenda, tiravam o lençol, caiu o maná ali. Mas não sei se você vai até o fim comendo. Se você é o corpo, você vai comer. Porque esse maná, esse livrinho, o livrinho é essa voz que você ouve. O livrinho não é a minha voz. O livrinho é a voz de Deus. É a voz de Deus profetizada por João. Aí você quer comer sobre 7 selos, 7 trovões, você vai escutar aquele homem que Deus confiou essa mensagem para ele. Você vai lá, você vai no YouTube e coloca lá 7 trovões. E vai vir muita mensagem sobre 7 trovões pregada por Osmar Rodrigues Costa. Por que foi pregada por ele? Porque nele estava o quinto ministério.
Se você colocar em qualquer outro pastor, um evangelista, você vai comer parra brava, vai morrer, vai adoecer, né? Porque Deus não confiou a eles. São esses profetas, diz o profeta Jeremias, que eu não os enviei. Falaram, mas eu nunca mandei eles falar. Pregar, mas eu nunca mandei eles pregarem. Então, o quinto ministério, ele é composto. O quinto ministério é um homem. Se você tiver a ideia que o quinto ministério são os pastores do seu ministério, está errado, porque Deus não trata com grupo. Deus trata com um só. Ah, mas nós aqui somos 300 pastores. Deus não trata. Desculpa. Esses 300 têm que sentar e ouvir um. Esses 7 têm que sentar e ouvir um. Amém. Aí tem o mau entendimento daquilo que o pastor Osmar pregou sobre a doutrina do play. A doutrina do play, ele não estava pregando contra o play dele. Ele não estava pregando contra ouvir as suas fitas. Ele diz, vocês não deixem que essa doutrina permaneça. E nós não deixamos mesmo. Essa doutrina do play que ele estava falando, a gente andou com ele, a gente sabe. Depois ele pregou a mensagem, aperta o play. É nós sentar aqui, eu também sentar e nós colocar uma fita dele e a congregação escutar, depois cantar um hino, despedir o povo, pegar o dízimo e oferta. Isso é a doutrina do play. Verdade. Então vocês disseram na hora que não deveria dizer, pregaram aquilo, mas tem tempo ainda de se retratar, de se arrepender das blasfêmias, do mau julgamento, dizendo que nós estamos trazendo doutrina do play. Agora, com todo respeito aos irmãos que apertam o play, em Curitiba, em muitos outros lugares, do irmão Brahma, aquela que é uma doutrina do play. Porque se eles pararem de fazer aquilo, o povo deixa eles. O pastor senta, toca a mensagem do irmão Brahma, e eles ouvem e não entendem nada, porque eles não sabem nem que Cordeiro saiu do trono. Eles nem sabem que ele subiu com um novo nome. Então o pastor Osmar não queria que depois da sua partida nós viéssemos sentar e fazer a mesma coisa da voz de Deus. Nós, os pastores, sentar e colocar sua pregação. Ele pregou contra isso. E nós pregamos também contra isso. Então, quando vocês forem explicar que João é o ministério, vocês têm que saber explicar, vocês têm que ter documento, mensagem, para poder explicar o povo, porque Deus não trata com grupo. Agora é o ministério, Deus não trata com grupo. Tem que ter uma voz. O povo tem que ouvir nas suas casas, nos seus carros, nos seus celulares. Eles não podem parar de se alimentar do play certo de João. Amém. Porque este ministério, ele é composto de apóstolo, profeta. Pastor Osmar tinha um ministério completo. Amém. Tinha mensagem completa, esclarecedora. Amém. Eu vou ler aqui alguma coisinha. Perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 232, pergunta 22. E a resposta está no parágrafo 233. A noiva de Cristo teria reticência? A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Uma pergunta que fizeram para o irmão Branham. Com certeza, diz o profeta. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo. Isso é que está ocorrendo agora mesmo. Certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste, ela é composta de apóstolo,
profetas, doutores, evangelistas e pastores. Onde é que estavam esses ministérios? Na noiva de Cristo. Ele diz, agora mesmo. Quem estava representando a noiva naquele dia ali? E o noivo? Ele representava os dois. Porque ele era o precursor. Ele era o precursor e o precursado. Ele precursou por 33 anos a segunda vinda. E 28 de fevereiro de 63 ele veio nele, em Brana. Os 5 ministérios estavam nele. Por isso ele diz, agora mesmo. É a mensagem da hora. É essa mensagem aqui. Terá um ministério antes do arrebatamento? Seguro. Ela é composta. Tudo está aqui. Só faltava ele dizer, está aqui. Ele disse, está certo, essa é a noiva de Cristo. Com certeza ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. É onde nós temos que ser humilde, reconhecer este ministério. Nós temos que reconhecer. Deus não chamou a mim, não chamou a você, como Deus não chamou o irmão Leville. Deus acordou o irmão Brana 3 da manhã e disse, vai lá e fala com o irmão Leville, diga para ele que eu não chamei ele. Ele está profetizando para o povo, mas eu não chamei ele, eu chamei você. O irmão Brana disse que levou ele na floresta. Ele disse, o nosso pastorzinho que eu levei na floresta e disse assim do Senhor para ele, que Deus chamou a mim, não foi ele. Ele era o pastor que ajudava o irmão Brana. E se o irmão Brana não repreendesse ele, estava perdido. De repente teria o grupo do irmão Neville no mundo. Sabia disso? Teria o grupo dele no mundo. Porque ele tinha o dom. Mas Deus não chamou aquele dom. Deus chamou Brana. Muitos tinham dons aqui no Brasil, mas Deus chamou Osmar. Amém. No ano 2000, ninguém nunca tinha ouvido que o Cordeiro tinha saído do trono. Que a intercessão tinha terminado. Que o novo nome de Jesus era Brana. Porque o 5º ministério estava num homem. Porque 2 homens têm 2 ideias diferentes. Se o 5º ministério fosse um apóstolo lá, um pastor aqui, o pastor aqui ia dizer, não, eu penso que os selos é isso. O outro ia dizer, não, eu penso que é aquilo outro. Não, você tem que ouvir uma voz. Então, meus irmãos, este homem é o ministério 5º. Deus gosta de se esconder, diz o profeta Isaías. Que Deus gosta de se esconder. Por isso o irmão Brana pregou a mensagem do desvelar de Deus. Deus gosta de estar escondido. E Deus se esconde em profetas. Ele pregou o Deus poderoso desvelado perante nós. Mensagem plantando a vinha e onde plantá-la. Parágrafo 133, ele falando da fonte. Ele falando da água, ele falando dos ribeiros. Daquela fonte saem ribeiros. Você vê um grande rio, Rio Paraná, caudaloso. Ele vem de uma fontezinha. Né? E aquela fontezinha se vai aquele risco, se encontra outros ribeirinhos, outros afluentes. Lá na frente ele já é um rio. E logo ele se encontra com um grande oceano. Agora o profeta disse, o que é o ministério quíntuple? São ribeiros de uma água. Não é de 2 águas, é de uma só. E de uma fonte não sai água salgada e doce ao mesmo tempo. Por isso a mensagem é de uma só pessoa. 133. Primeiramente apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores, ribeiros de uma água.
Eu não estou trazendo uma mensagem, você na internet, para te convencer e me seguir. É porque aí eu seria um falso. Estou esclarecendo aqui, quando vocês têm pregado aí, que o pastor Osmar não comeu o livrinho, que o irmão Brana não comeu o livrinho, eu estou mostrando para vocês que vocês dizem que João é o ministério. Eu estou dizendo para vocês que João é o ministério quíntuplo em um homem. Foi em Brana, foi em Paulo e foi em Osmar. O quinto selo, 203, a importância dessa mensagem. Essa mensagem, diz o irmão Brana, era tão perfeita que ela não podia ser confiada a um anjo. Veja, Paulo era anjo, Irineu, Martim, Brana também era anjo, Osmar era anjo, Joaquim Gonçalves era anjo, Manuel Ponte era anjo, e não podia ser confiado a um anjo. Ele diz: vocês creem que o templo, até mesmo em João, na ilha de Pátimo, e essa mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Há uma interrogação aqui. Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas sabia que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisso? Veja, Irineu já não era profeta, não podia confiar em ele. Lutero já não era profeta. Wesley já não era profeta. William Seymour já não era profeta. Tinha que ser a um profeta. Vamos provar Apocalipse 22. Vejamos se era uma águia. Sim, vejam. Ele era sem dúvida, ele era um anjo. Ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Foi um profeta que revelou esse livro inteiro para ele. Ele quem? João. Até mesmo em João, na ilha de Pátimo, ele precisou da revelação. Não pôde falar, não pôde escrever, teve que selar. No Apocalipse 22, ele disse: não serve, João. Só que João ali era símbolo, João lá era uma visão, mas aqui era concreto, era real, estava em um corpo humano. Por isso, no selo, irmão Brano diz que João viu a João. Na mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 173, vocês prestem bem atenção, irmão Brano está aqui explicando sobre Acabe, Josafá e aqueles 400 profetas, aquele grupo ministerial. E Deus não trata com o grupo ministerial. Ele trata com um homem. E depois ali nós vemos Micaías, que Acabe odiava. Acabe queria ouvir o grupo ministerial e Deus não estava ali. E Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Ele disse: você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certa e ter certeza de estar certa do que só um pequeno indivíduo sem instrução como você? Isso foi Acabe falando com Josafá. Foi ministro nos dias do irmão Brana falando com o irmão Brana. Quando o irmão Brana repreendeu as organizações e mostrou que eles estavam errados, mas eles tinham um concílio, eles tinham um grupo de pastores que eles consideravam como se fosse o quinto ministério. Só que o quinto estava em um homem, estava no Micaías, estava em William Brana, estava em João. Eu disse, que direito você tem de dizer alguma coisa contra a nossa igreja? Quando tem havido no decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos, mas era da igreja, do concílio ecumênico, se reunindo em Nicéia, Roma, e formou a igreja católica romana. Disse: você não sabe que houve milhares de homens, homens enviados por Deus, que se sentaram naquele concílio? Eram muitos homens. Fuja disto.
Quando você acha que está seguro, porque você está num grupo de pastores, fuja. Eles vão fazer você perder o arrebatamento. Você tem que ouvir a mensagem de um homem, um só. Você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui? Depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que essa igreja está certa? Olha, Deus provou, olha, nós somos no mundo todo. E aí a gente vê, né? Igreja Batista, Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Deus é amor, o mundo todo, né? A Igreja da Mensagem também. E eles se reúnem o ano todo. Encontros de pastores, Deus não trata com grupo. Eu dou graças a Deus, ele tem me mostrado isso. Eu pertencia aos grupos. Mas quando eu ouvi o quinto ministério, João, eu ouvi o quinto, João, eu ouvi o apóstolo, eu ouvi o profeta. Porque quando você ouve o quinto, você sai dela, povo meu. É uma voz que chama. Eu disse, ele nunca provou isso, Deus tratar com um grupo. Eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então. E a vejamos produzir as coisas que eles fizeram para começar. Quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um tio, um jota, falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada. Que seja um concílio ecumênico ou que seja, do livro da vida. E ele está acabado. E aí ele virou para o irmão Brano e disse, Billy, você não passa de um errante. Achar que Deus vai falar só com você. Olha o Coré, Datã e Abirão disse, mas Moisés, você está equivocado. Pensa que Deus fala só contigo, nós temos que ouvir só você. Também fala com a gente aqui. Não, Deus não trata com grupo. Passou de um já é grupo, passou de dois já é grupo, passou de três já é grupo. Deus falava com Moisés, Moisés falava para o povo. Nós estávamos errantes aqui, porque nós ouvimos vários. Quando Deus passou a falar com um aqui no Brasil e as 7 nações, a África, Portugal, aí era Deus falando. Não importa quantos missionários grupos enviaram, Deus não trata com grupo. Correram em vão, desferiram golpes do ar, como diz São Paulo, correram em vão, pregaram em vão, que Deus trata com um. E nem foi preciso enviar ninguém. Eu fui só uma vez na África e na Europa 2 vezes, levar uma ceia. Eles ouviram e apertaram o play de João. Aperta até hoje. Reconhece que é um profeta, que é a mensagem de uma só pessoa. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. E eu disse então, suponho, certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles tinham se separado, como os protestantes e católicos têm hoje, Israel queria permanecer Israel, mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo, que tentava guardar as leis de Deus, mas tinha outro aqui chamado Acabe, que se casou com uma mulher política, tentando obter amigos com outra nação, e se casou com uma de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. A mesma coisa que estamos fazendo e introduzindo. E ela se tornou uma governante, fazia Acabe dizer isto e fazia Acabe dizer aquilo. A mesma coisa que estão fazendo agora. E eu disse, o confronto vem. É triste quando um pastor não pode pregar o que ele vê que é a verdade, que ele sabe, fulano vai sair, Beltrano vai sair, vão chamar o pastor fulano, Beltrano, e eu vou ficar com quem aqui? Que de repente nem minha mulher está entendendo.
E quando você vê a verdade e você se encara com ela, você sabe que é a verdade. A verdade liberta. Jesus disse em João 8:32 que a verdade liberta. Ela te liberta do pecado, te liberta da incredulidade, do sistema. Se isso não for tão claro, você tem que entender que o ministério quíntuplo, esses 5 ofícios estão no homem, como eu falei ontem. Um homem pode ser militar, um engenheiro, um médico, um pedreiro, todos esses ofícios estão dentro dele. E ele é um só. Todos esses ofícios de Efésios 4:11 estavam em Brana. Amém. Estavam em Osmar. Se não tivesse, nós estávamos perdidos. Nós estávamos aí esperando o retorno do irmão Brana, pregando dualidade. Porque isso aí foram ideias de homens. Mas quando Deus vem, ele vem nesses 5 ofícios. Esses 5 ofícios é a água, é Deus. Deus vem nesses ofícios. E ele disse, para finalizar, eles queriam unir ambas as igrejas, como eles estão tentando fazer agora. E Acabe, e até mesmo Josafá, o homem da organização, disse: sim, será ótimo, seu povo é o meu povo, todos somos cristãos, todos somos crentes, unamos-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse: não acha que deveríamos ir orar sobre isso? Deveríamos consultar ao Senhor. Não, mas eu tenho aqui 400, eu tenho aqui um ministério quinto, eu tenho aqui apóstolo, eu tenho profeta, eu tenho evangelista, eu tenho pastores. Foi o que Acabe disse. A sua igreja Jezabel estava ali. Quantas igrejas Jezabel estão aí? Quantos Acabe? E você acha que eles são o quíntuplo? Você acha que esse concílio de pastor é o quíntuplo? O quíntuplo é um homem. É Deus em uma voz. Amém. É Deus em pele humana. Hoje Deus está na gravação. E ele disse sim, disse Acabe. Assim ele disse: vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Josafá disse: vamos procurar o profeta, vamos ouvir um só. A igreja do Brasil, na África, deveria despertar. Vocês me ouvem na África? Ouça um só. Não é o pastor do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Pará. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir é João, aquele que comeu o livrinho. Você tem que começar a comer agora também. E profetizou outra vez. E continua profetizando. Você tem que ouvir essa voz. Amém. Vocês não devem ser enganados. Parágrafo 177. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Aquele grupo ministerial, ele pensava que era de Deus, era o quinto ministério. Mas o quinto era Micaías. O quinto era Paulo. O quinto era Brana. O quinto não era aquele associação ministerial de Chicago, não. Todos ficaram quietos. Aquele foi o confronto. Eles ficaram quietos. Quando o quinto levantou, eles ficaram quietos. Quando o quinto disse: aqui está a Bíblia, vem me mostrar aqui. Batismo na Trindade, me mostra a semente da serpente, que contrário do que eu estou trazendo aqui. Houve um silêncio. Ali estava o quinto ministério. Eles fizeram uma armadilha no Espírito Santo, lá nas terras do irmão Jadi, onde ele construiu um tabernáculo. Souberam que passou as margens e ia descer ali. Daqui nós vamos pegar ele. E ali estava um concílio de pastores da mensagem. Vocês já ouviram a mensagem? Apocalipse 10 era o 7º selo. O irmão Sérgio Carvalho gravou e deram para ele pregar.
eles ficaram quietos. O homem que se levantou, não demorou muito tempo, morreu. Houve muitas coisas lá que nem vou mencionar, mas eles fizeram um concílio. Mas eles não sabiam que em Osmar estavam 5 ofícios. Esses ofícios, essas ferramentas estavam com ele. Aquela água, porque a água é uma, e aqueles ribeiros, a água é a mesma, não sai água salgada daqueles ribeiros, mesma água, era a mesma mensagem, só que a mensagem deles, a água deles, estava contaminada. Primeira e segunda etapa, água contaminada. E Deus ousou ali e ele pregou. Está na internet essa pregação. Então Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse: tenho 400 deles, instruídos e treinados. E afirmavam ser profetas hebreus. Como grupos, olha só, como grupos ministeriais afirmam hoje. Mas Deus não trata com grupos ministeriais, Ele trata com um ministério, com um homem, onde Ele colocou os seus 5 ofícios. Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, eu te dou graça por este momento tão maravilhoso, por o Senhor ser tão amável para conosco e nos falar de uma forma tão suave, tão entendível, Senhor. Nos ajude e nos dê graça a sermos humildes, Senhor, para aceitar a sua palavra. Abre os olhos do entendimento dos seus filhos para que eles possam ver essas coisas. E abençoa cada um no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.